Oi, gente, boa noite, boa tarde, para quem não jantou. 7h14. A gente já vai fazer uma breve apresentaçãozinha, como a gente fez antes, 1 minuto antes. Eu sou a Nicole, eu sou a representante do DCE estadual, e hoje a gente está aqui com o candidato Gilson. Ele vai fazer 5 minutinhos de apresentação, depois a gente vai apresentar perguntas, são 7 perguntas pré-formuladas, que a gente selecionou do formulário que foi enviado para os alunos. E a gente deu uma reformulada, tem perguntas de nós, do DCE, e a gente vai estar fazendo para o candidato responder em 3 minutos. E no finalzinho ele vai fazer umas considerações finais. Agora, Gilson, se tu quiser fazer a tua apresentação. Obrigado, Nicole. Boa noite a todos. Boa noite a quem está ouvindo essa gravação agora ou depois. Bom, obrigado ao DCE por organizar essa sabatina. É muito interessante, né, poder explicar as nossas propostas no detalhamento que vocês precisem. Bom, eu fui aluno como vocês, estudantes, quando ainda éramos Cefet, lá em Curitiba. Fiz a engenharia elétrica e nessa época aproveitava bastante a universidade. Eu fui do diretório acadêmico também, como vocês são. A gente teve a oportunidade de fundar o Rotaract Curitiba Norte Cefet dentro da UTF. A gente participou de várias atividades dentro da UTF como aluno. Acho que como vocês, a gente curte muito essa casa. E talvez um pouco mais do que vocês, eu curto tanto que estou há 40 anos nela, né? Não consegui sair ainda. O meu mestrado foi uma complementariedade da engenharia. Eu fiz mestrado em administração no Japão. Depois também na mesma área de administração na USP, com o estágio doutoral na Austrália. Eu fui coordenador de graduação aqui como professor, né, depois de entrar aqui em 94, coordenador de graduação, coordenador de mestrado, coordenador de doutorado, gerente de relações empresariais e comunitárias. Ao longo da minha trajetória, trouxemos para Pato Branco a inovação para o desenvolvimento tecnológico. Eu participo desse movimento desde 1997, na época do prefeito Alceni Guerra, e ele foi um dos responsáveis para que eu fosse fazer mestrado no Japão. Esta gestão começou com 3 habitats de inovação e nós estamos entregando outros 5 com um aporte de alguns milhões de reais, na ordem de 4 milhões de reais de investimento nesses 8 habitats de inovação, que fomentam e geram novas empresas e também possibilitam que alunos sejam bolsistas, né, tanto de iniciação científica, mestrado, doutorado. O nosso compromisso para uma próxima gestão é consolidar esses habitats, gerando mais oportunidades de estágio e emprego para todos os nossos estudantes. Há mais de 10 anos, o nosso campus não recebe recursos federais para a construção. Então, nós fomos a buscar recursos municipais para a construção do barracão de inovação, na lei que foi promulgada em 2023. O terreno é um pavilhão, um barracão de 1.000 metros quadrados. Nós conseguimos ainda recursos de deputado federal para a abertura do anfiteatro, que ficou fechado há 32 anos, e conseguimos também recursos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, na ordem de 7 milhões para a construção de um prédio de salas de aula e laboratórios. Nos comprometemos, numa próxima gestão, se tivermos este aval, a entregar essas obras e a buscar recursos para novos investimentos. A participação de vocês, estudantes, na tomada de decisão é muito importante para nós. Por isso, o nosso campus se orgulha de ter o único conselho estudantil do Estado e também os únicos conselhos de graduação, pesquisa e pós-graduação e relações empresariais nos quais vocês, estudantes, têm representação. E, portanto, é o único campus em que os estudantes participam da tomada de decisão das diretorias de área. Agradeço mais uma vez, Nicole, a vocês, né, você, Bianca e os demais, quem está gentilmente filmando a gente, vai ganhar 5 horas a mais, não sou eu que vou colocar. Mas obrigado a vocês, e é muito importante que haja essa possibilidade, né, dos estudantes entenderem melhor quais são as nossas propostas, né, o que nós queremos para o futuro do nosso campus. Muito obrigada. Alô, pronto. Você vai falar mais perto. Agora
agora a gente vai para as perguntas. A primeira pergunta é: gostaríamos de saber qual dos pontos propostos por sua campanha você acredita ter maior impacto na vida acadêmica dos alunos e como você pretende concretizá-lo? Obrigado, Nicole. Bom, na verdade, todos os pontos, né, que nós estamos tratando impactam de alguma maneira alunos, e não estamos falando aqui só de graduação, né? Podemos falar de pós-graduação também. Então, os alunos são os maiores impactados, né? Porque a gente fala, quer dizer, nós temos duas grandes missões, então formar pessoas, graduação e pós-graduação, e entregar pesquisas, né, para a nossa sociedade, para a comunidade científica, e pesquisas que transformem a vida das pessoas. Então, todas as nossas propostas afetam, né, de alguma maneira os alunos, e de forma direta nós entendemos que o que nós temos de mais precioso é a priorização, né, e o apoio irrestrito, né, aos planos que estão sendo feitos, planejamentos estratégicos que estão sendo feitos por cada curso. Quando nós conhecemos o que cada curso precisa, e quando o conselho de graduação do qual vocês, estudantes, participam, prioriza o que é comum para os demais, nós sabemos onde investir, não só recursos financeiros, porque é um consenso de 13, né, coordenações de curso, e ainda com a participação dos alunos, né, e técnicos administrativos. Então, a gente entende que essa ação, que é estruturada, né, na parte do planejamento dos professores, hoje o planejamento que nós temos, ele contou com o NDE, faltam os alunos, então nós temos que melhorar isso, né, nós temos que melhorar, então, melhorando a participação dos alunos nesse processo de planejamento, e fazendo essa priorização no conselho de graduação, nós temos certeza que vamos estar investindo, né, no que é realmente importante para os alunos e para os docentes, para os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, a gente entende que essa ação só é possível porque então haverá uma avaliação mensal de tudo que está sendo feito, se está indo para o caminho correto, se estamos conseguindo os resultados adequados ou não. E isso só é possível quando temos um conselho, né, de graduação, conselho de pós-graduação e uma articulação forte de cada curso, e isso tudo acompanhado em planilhas públicas, que todo mundo sabe se a gestão está conseguindo apoiar ou não os cursos. Então, eu entendo que isso vai dar voz e vez, né, aos problemas, isso vai expor os problemas e trará o compromisso de todos os gestores para que esses problemas sejam resolvidos ou que seja explicado por que não foram. É isso. Muito boa resposta. Agora a gente vai para a segunda. A Pró-Reitoria de Graduação tentou acabar com a obrigatoriedade da carga horária mínima de ciências humanas para as engenharias. Caso reeleito, qual será a sua política para as humanidades no campus? Bom, obrigado, Nicole. Então, eu falei para vocês, né, que eu tenho duas formações. E eu fui buscar a formação em Ciências Sociais Aplicadas, porque a administração é das Ciências Sociais Aplicadas, porque eu entendia que a complementariedade, a multidisciplinaridade, ela é indispensável. Então, para colocar aqui a importância, né, do Departamento Acadêmico de Humanas aqui no nosso campus, para mim, ela é máxima. E eu entendo que não teríamos que ter simplesmente, que não é simples, matérias, mas nós teríamos que ter uma inter-relação, né, projetos articuladores em que as ciências humanas, né, fossem realmente valorizadas por todos, docentes, colegas docentes e pelos alunos. Então, nós sempre demos prioridade para o Departamento Acadêmico de Humanas. Quando nós aprovamos os indicadores no campus aqui, nós mostramos que o Departamento Acadêmico de Humanas tem uma grande contribuição para a graduação, pelos indicadores que nós temos, para a pós-graduação, né, e participam de cursos, claro, eles não têm cursos no departamento, mas participam dos cursos. Sem o DA1 não existiriam os cursos, né? Os cursos precisam do DA1, e então a gente mostrou que há uma relevância, e isso é importante. Então nós sempre vamos apoiar as atividades multidisciplinares. Entendemos que todos os problemas reais somente são solucionáveis com perspectivas múltiplas. Não existe problema real resolvido pela engenharia elétrica única e exclusivamente. Estou falando da elétrica porque eu sou engenheiro eletricista. Então, não existe isso. Então, nós entendemos que realmente temos que
investir mais, para que realmente haja uma consciência no campus dessa lógica da multidisciplinaridade que ainda é embrionária. Esse sentimento, esse comportamento das humanidades presentes na solução dos problemas e nos relacionamentos das pessoas, ainda no nosso campus, não só no nosso campus, na UTF, como você falou, foi da reitoria isso, ainda é incipiente. Nós temos que trabalhar isso não só no campus, mas em todo o sistema. Agora aumentou, eu acho. Vamos para a terceira pergunta. Sabemos que em nosso campus há uma baixa taxa de alunos e servidores etnicamente diversos. Como a sua gestão pretende agir para que a UTF se torne um lugar mais inclusivo? Esse é um assunto extremamente relevante, né, Nicole? Eu acho que uma universidade, ela só é universidade se ela promover a diversidade. Diversidade de todos os aspectos, né, de gênero, de cor, de raça, de credo, de conhecimentos, né? Então, nós sempre estamos dando total apoio às iniciativas. Agora, recentemente, nós recebemos no campus, né, a deputada Carol D'Artora, né, que ajudou a estruturar o NEABI, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né? Então, nós demos todo apoio para essa iniciativa. Nós estamos conversando com os professores que fazem, e técnico administrativo que faz parte desse grupo, e estamos tentando, né, auxiliar na estruturação, na parte de portarias, porque ainda tem alguns problemas em relação à reitoria, isso veio da outra reitoria, então há alguns problemas, mas nós estamos dando maior apoio, né? Então, a gente entende que não há como você permitir, né, que haja discriminação numa universidade. Então, e muitas vezes a pior discriminação é aquela que a gente acha que não é, né? Então, essa é a pior de todas. E quando você sabe que você é punido por isso e pronto, né? As pessoas, mas quando a gente entende, não é tudo isso isso é um absurdo, né? Então, nós temos que sempre, já conversando com o NEABI, nós entendemos que o NEABI tem que ter espaços para divulgar esses conhecimentos, para que todos tenhamos essa consciência de quanto devemos respeitar-nos uns aos outros, e ações também, né, não para além de palestras, outras ações de vivência, né, e claro, nós temos que sempre ter as normativas para quando os comportamentos excedem as regras, as normas legais, nós temos que saber agir. Mas antes disso, a gente usa um termo aqui no campus, desde que começamos em 2021, que é o ambiente propício. Então temos que fazer com que o ambiente seja propício para a diversidade. Muito boa a sua resposta. A quarta pergunta é bem extensa, veio do formulário, inclusive. Qual a sua proposta de melhoria de acesso à biblioteca para os alunos do período noturno, tendo em vista que a biblioteca fica fechada por maior parte da noite, inclusive durante o intervalo, dificultando o uso do espaço e o empréstimo de evolução de obras por parte dos estudantes desses cursos, inclusive os de letras, que é um curso com vasta demanda de leituras? Muito obrigado, Nicole. É justamente para isso que é importante a gente ter esse momento aqui, né, para termos as perguntas. O que acontece com relação ao uso da biblioteca e de outros, né, setores que nós temos aqui, que acabam não ficando abertos de noite, né? Então, no passado, né, nós tínhamos setores abertos de noite, né? Em algum momento aconteceu que não demos continuidade, não foi dada continuidade para isso, e porque você percebeu que não havia uma demanda, né, que justificasse, né, as horas, né, de nossos colegas, principalmente técnicos administrativos. Então, nós temos um problema grave no nosso campus, né, que nós temos a menor relação entre número de TAs, técnicos administrativos em educação, TAEs, né, e docentes. Então, a gente em diálogos, né, com os técnicos administrativos, naquela época, não sei como que foi realmente, não participamos de quando parou esse movimento, mas durante a nossa gestão nós fomos instados por vários professores
coordenadores de curso, inclusive de letras, claro, e o nosso diretor de graduação, o professor Lacerda, fez uma enquete, né, para entender quais os serviços, de que forma, se todos os cursos tinham essa percepção, e chegamos a um acordo entre diretoria, coordenadores de curso do noturno e técnicos administrativos, de fazermos a experiência de um dia por semana. Então, hoje, né, um dia por semana, a biblioteca fica aberta até as 9h30, e nos outros dias, um horário mais cedo, né? E houve uma observação de que não há, né, uma utilização recorrente e frequente, mas há o nosso compromisso de mantermos esse dia, e sim, para uma próxima gestão, um compromisso de chegarmos num melhor acordo, né? Porque a gente entende que, claro, nós temos que envolver também nessa lógica, não envolvemos os alunos, eu não falei aqui, né, até onde eu sei não foram envolvidos os alunos, então nós temos que envolver os alunos, temos que envolver os coordenadores de curso e os técnicos administrativos que serão os responsáveis pelas atividades, para que chegarmos num bom termo, né? Então, a gente já conversou com alguns alunos aqui, em especial os de letras, são os que mais precisam da biblioteca, e entendemos que sim, pelo menos mais alguns dias por semana, isso já é possível, mas o compromisso nosso de resolvermos isso de uma forma que seja aceita pelo grupo representativo dos que usam. Uma sugestãozinha só. Aqui você comentou dos alunos, né? Talvez seria bom, talvez até aproveitar a questão do conselho, quando estiver reunido com o pessoal do conselho, principalmente com o pessoal noturno, que daí eles conseguem talvez levar essa demanda dos alunos, porque no formulário vem bastante sobre isso. E aí, talvez eles conseguem pegar uma demanda mais fácil dos alunos, para ver talvez o dia melhor, que nem talvez o dia que está aberto não seja tão bom para os outros. Uma sugestão aí, se for eleito. Próxima pergunta. Não, só foram bem grandes. Especula-se que, com o congelamento das verbas e o não cumprimento do acordo firmado com os professores e os TAs, este seja um ano com perspectiva de greve e baixa verba. Como você pretende navegar por essa situação para que não se repita o caos acadêmico enfrentado pelos alunos do ano passado? Bom, Nicole, obrigado pela pergunta, e não foi você que fez, a quem fez aí, né, deve saber, talvez esteja nos ouvindo. Na verdade, a nossa gestão foi uma das que menos recebeu recursos, então esse cenário para mim é normal, né? E, infelizmente, normal, e a gente luta para que não aconteça, mas a gente tem enfrentado queda no orçamento de custeio. Nós tivemos 2024, teremos 2025 sem orçamento de investimento. Então, 2022 e 2023 nós tivemos um orçamento de investimento que eu considero ridículo, né? E foi algo que não precisava ter sido assim, então foi ruim. No ano passado, como você bem fala, né? Quer dizer, os nossos colegas técnicos administrativos têm uma carreira precarizada. A gente conhece as 12 pautas de greve dos nossos colegas. Aqui no campus nós já tratamos dessas 12 pautas, 7 pautas sem saber que elas existiam, então nosso cuidado com eles é visível e comprovável, e eles entendem isso, mas os questionamentos deles foram extremamente justificados, né? Então, claro, e nós tivemos greve também de professores, docentes, então, esse risco, eu não sei até que ponto que isso esse risco de acontecer uma nova greve, que ele é grande, eu não sei o quanto, mas nós já lidamos com isso no ano passado. Então, claro, todo mundo sofre, mas nós vamos terminar o calendário esse ano. Se houver greve, nós vamos ter que respeitar todos os direitos, né? Como diretor, a gente respeita os direitos de quem quer fazer greve e respeita o direito de quem quer trabalhar e garante os dois direitos. Essa é a nossa obrigação. Então, sempre a postura será essa. Mas, e com relação aos recursos, né? Então, como é que aumentar salário, mexer com o pessoal, nós não podemos fazer isso. Mas, para buscar recursos de custeio e de investimento, nós já mostramos que nós sabemos fazer isso, né? Então, eu já falei no início aqui dos prédios que nós conseguimos, lutando com a reitoria e o governo federal, com o município, com deputados federais. Então, nós sempre fazemos algum tipo de compensação face à redução que está acontecendo, quase que sistemática, né,
do orçamento. O orçamento deste ano, previsto para o campus de Custeio, ele é maior do que o do ano passado. Então, não existe ainda um medo, né, grande nosso. Claro que contingenciamentos podem acontecer ao longo do ano, mas, por enquanto, a nossa expectativa ainda é positiva. Tomara que venha mesmo. Para a sexta pergunta. Muitos alunos reclamam da falta de lugar para estacionar e das condições do estacionamento. Enquanto isso, temos o estacionamento dos professores voltado ao corpo docente e funcionários que, às vezes, acabam sobrando vagas e não são afetados pelos externos que, porventura, utilizam a UTFPR, como, por exemplo, o pessoal que usa a pista de atletismo. Você tem algum plano para a melhoria do estacionamento? Obrigado, Nicole. Também é outro ponto, né, que é crítico, porque acaba, né, por exemplo, em dias de chuva, né, em dias, ou mesmo até de noite, né, lugares escuros. Então, é ruim, né, nós não temos, muito ruim, nós não temos estacionamento para todo mundo. Mas essa decisão, né, de termos os servidores, né, aqui dentro, né, e os alunos não, foi uma decisão tomada há muitos anos também, que nós mantivemos, claro, né. Então, isso pode ser rediscutido, né, não vejo por que não, né, a gente não discute, na nossa gestão a gente não discutiu isso, até porque não recebemos demandas contundentes, né, até mesmo como você falou da biblioteca, né, pelo Conselho Estudantil nunca veio demanda nem da biblioteca, nem do estacionamento. Então, agora nós começamos a receber demandas do estacionamento por causa o Parque Tecnológico, né, entendeu que não era mais adequado termos carros de alunos lá, mas isso foi uma decisão deles e também estão dentro do direito deles, né? Mas o que nós entendemos? Nós estamos para rever o nosso plano diretor do campus, né? Então será um momento propício, né, para nós discutirmos, né, e em especial isso, porque quando nós estamos falando de plano diretor, estamos falando de uso de espaços. O uso de espaços para aquilo que nos move, para aquilo que precisamos. Então, o uso do estacionamento é algo de extrema relevância que será tratado nesse momento da revisão do plano diretor do campus. Por que não fizemos essa revisão antes? Porque o plano da cidade não estava aprovado ainda. O plano diretor da cidade foi aprovado no final do ano passado. Então, nós temos que fazer sim, né, e entendemos que o momento para fazer essa discussão de como podemos agir, né, o pior momento para os alunos é o noturno, porque sim, temos menos servidores de noite, né, do que durante o dia, né, então existe alguma margem para nós discutirmos, né, então temos que fazer isso, e o compromisso, né, nosso compromisso, um dos compromissos que está nas propostas é a redefinição, né, do plano diretor, e o compromisso de que, claro, este assunto será tratado e, de novo, né, teremos que chegar em um ponto comum, um ponto que seja a melhor, né, decisão para todos os envolvidos. Obrigado. Só para fazer um adendo, as duas perguntas da biblioteca e essa foram feitas do formulário, só a gente tirou e colocou aqui. É uma demanda, eu tenho carro e às vezes é bem complicado e o calçamento está ficando ruim também, mas eu sei que isso daí mexe com baratas, coisas, então... Enfim, vamos para a última pergunta. Tendo em vista o grande potencial de inovação dentro da nossa universidade, como vocês planejam integrar ao restante do município, em especial as empresas e pequenos negócios, trazendo oportunidades de pesquisa e trabalho aos alunos que enfrentam grandes dificuldades em encontrar estágios que sejam compatíveis aos seus horários de aula? Bom, obrigado. Essa pergunta é muito boa. Bom, eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos um plano, né, estratégico construído em parceria com empresários, né, com o setor público, com os vários outros agentes de desenvolvimento local, e ele está em andamento, né? Então, e nós temos um total compromisso de continuar com esse plano, e esse plano prevê, né, a relação forte, né, com as empresas. Nós temos o compromisso ali de gerar mais e mais projetos, contratos de propriedade intelectual, temos o compromisso de gerar mais empresas na incubadora. Nós recebemos a incubadora com 6 empresas, estamos com 14 empresas agora, né? Então nós temos o Centro de Inovação que está, né, sendo construído, que é para
as atividades fomentadas por órgãos externos ou empresas, né, FINEP, Fundação Araucária e mesmo parcerias com empresas. Nós temos pelo menos um case de sucesso com empresa que é a Kiama, né, que é iniciativa da nossa gestão, e temos pesquisadores trabalhando ali com fundos da ordem de 2 milhões e tendo mestrandos, doutorandos, iniciação científica, bolsas. Então, toda essa articulação gera muitas oportunidades, né, para que os alunos não só aprendam, como recebam bolsas de valores elevados, né, para o que estão fazendo, e alguns desses projetos permitem, inclusive, que egressos, né, então até uma substituição de emprego, né, não sei exatamente isso, mas são oportunidades. Então, como a gente falou, o Centro de Inovação, na lógica que nós estamos entendendo que ele é múltiplo, né, são vários habitats de inovação, ele vai trazer justamente mais oportunidades para bolsistas dos variados níveis, para empregos, e nós entendemos que o apoio a startups, né, ele é indispensável para que os alunos fiquem aqui em empresas de base tecnológica que ofereçam grandes salários. Eu também sou coordenador da UMIPT, né, Unidade Mista de Pesquisa e Transferência de Tecnologia, que é ligada à IDR e à Embrapa, e essa unidade realiza pesquisas para a agricultura familiar. E eu fui o diretor que conseguiu R$250 mil junto a deputado federal, sendo que a última verba que nós recebemos foi em 2016. Então, e com isso, 11 projetos foram aprovados com bolsas. Então, nós já fazemos isso e vamos fazer mais, né? Vamos fazer mais porque daí teremos o prédio do Centro de Inovação, nós teremos o projeto de 13 milhões do Centro Temático de Transição Energética já em andamento. Então, sim, nós temos o compromisso de multiplicar essas oportunidades de emprego para todos. Isso é muito bom. Muito obrigada, Gilson. Agora ele vai ter um tempinho para fazer as suas considerações finais. Mais 3 minutinhos para falar. Primeiro, Nicole, obrigado pela tua simpatia, né? Então, a gente fica feliz, né, quando a interlocutora é feliz. Eu também fico feliz. Muito obrigado. Eu acho que, de novo, agradecendo ao DCE, a Bianca que está ali atrás, né, Bianca, a todo mundo que participou, né, como é que é o nome de quem está filmando? É a Deise, nossa... Deise. Muito obrigado pela oportunidade, e eu acho que isso tem que se tornar uma rotina. Nós temos essa sabatina, e claro, nós gostaríamos que tivéssemos mais presentes aqui, mas as pessoas vão poder depois observar a gravação. A gente pede, né, que vocês, no momento da votação, no dia 10, né, exerçam esse direito de vocês, né, que é representativo, que representa 1/3, né, existe a paridade, né, o voto dos alunos tem o mesmo peso do voto dos docentes e do voto dos técnicos administrativos de educação. Então é muito importante que vocês valorizem isso, e na hora de vocês fazerem essa escolha, pensem, né, analisem quem é a pessoa, né, que currículo essa pessoa tem, que trajetória ela teve dentro dessa instituição, o que essa pessoa fez e se ela é capaz ou não de fazer o que está prometendo, né? Então, é muito importante que vocês julguem, né, o que nós falamos, o que nós escrevemos, o que os professores falam, o que para os alunos, são as nossas opiniões, são os nossos registros, né, do que fizemos, do que não fizemos, mas a decisão é individual. Então, a decisão é de cada um, e cada um tem que depositar o seu voto para que a sua opinião realmente defina os próximos 4 anos da nossa instituição. É algo muito sério, né? Então nós temos que ter a participação dos alunos. Hoje, infelizmente, nós não estamos com os nossos colegas alunos e docentes aqui, mas a gente entende, né, as várias dificuldades, só que como o voto é eletrônico, pode ser feito em qualquer lugar, então nós insistimos, né? Por favor, exerça o seu direito de voto, seja crítico, né, e faça a sua decisão individual, que vai afetar todo o coletivo. Obrigado a todos, parabéns ao DCE pela iniciativa, e vote no dia 10, naquele candidato que você acha que é o melhor para liderar o nosso campus. Muito obrigada pelo seu tempo, Gilson. Nós agradecemos.